Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje, meus queridos e minhas queridas, nós celebramos a vida de uma grande santa. A vida de uma santa que marca a vida de muitas pessoas. Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa que nos deixou ensinamentos preciosos para a nossa caminhada espiritual. E nós podemos talvez dizer que é aquela santa que mais entendeu a palavra que Jesus deu para nós hoje no Evangelho, aqui em Mateus, no capítulo 18, versículo 3. Em verdade vos declaro, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino de Deus. O triste, meus queridos e minhas queridas, é que nós crescemos. O triste que é, quando nós crescemos, vamos perdendo aquela simplicidade, aquela confiança, aquela dependência que a criança tem em relação aos seus pais. Nós vamos soltando as mãos e nós vamos nos tornando adultos. Adultos muitas vezes com os moldes do mundo, perdendo justamente esta beleza que nosso Senhor Jesus Cristo apresenta aqui. A simplicidade de uma criança, a dependência de uma criança que precisa do seu pai, que precisa da sua mãe, que sente que ela não pode fazer nada se não estiver junto daqueles que são maiores, daqueles que podem realmente defendê-los. Por isso, Santa Teresa é muito importante, porque ela nos ajuda, quem sabe, a voltar para examinar a nossa vida e olhar para 3 chaves muito práticas que podem guiar o nosso dia a dia: a infância espiritual, o perdão e ser missionários. O primeiro ponto desta chave da vida de Santa Teresinha é a infância espiritual, que talvez poucos entendam. Teresinha nos ensina a viver com a simplicidade e a confiança de uma criança. Em suas palavras ela fala: a única coisa que se pode fazer é deixar-se levar como uma criança nos braços de Deus. Não por interesse, não por vantagem, não para receber elogios, méritos, mas deixar-se realmente levar por estes braços de Deus. Em um mundo tão complexo e muitas vezes atribulado, em um mundo de polarizações, nós somos convidados, meus queridos, a cultivar esta infância espiritual, confiando plenamente em Deus e buscar a sua presença nas pequenas coisas. E isto nos lembra que a fé não precisa ser complicada. A fé, ela precisa ser pura e simples. E aí vem a segunda chave da vida de Santa Teresinha, que nós também precisamos aprender a viver: o perdão. O cristão sem o perdão não celebra a Eucaristia. O cristão sem o perdão não entendeu o significado da cruz. O cristão sem o perdão não pode dizer que é realmente discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. E por quê? Porque o verdadeiro discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora da vingança, na hora do ódio, na hora de pagar olho por olho, dente por dente, na hora de querer destruir os seus inimigos, o verdadeiro cristão faz o quê? Olha para a cruz. Olha para a cruz. E se lembra de quem?
do próprio Jesus, humilhado naquela hora que estava morrendo. E recorda que Jesus diz: Pai, perdoai-os porque não sabem o que fazem. A vida de Santa Teresinha também foi marcada pelo perdão. Santa Teresinha nos ensina, e isto basta a gente ler com muita atenção o livro História de uma Alma. E ali ela nos ensina que perdoar nada mais é do que um ato de amor. Um ato de amor que liberta tanto quem perdoa, quanto quem é perdoado. Em suas experiências, Santa Teresinha sempre buscou, e aqui um outro ponto importante, o entendimento, a reconciliação, e não de ela se julgar vencedora. Porque quantas vezes nós, numa discussão, seja lá qual for, nós queremos terminar a discussão com a certeza: eu venci. E quando nós lemos a história de uma alma, quando nós vemos como Santa Teresinha viveu dentro do convento, nós descobrimos que o importante para ela não era vencer as pessoas más, não era convencer as pessoas daquilo que ela acreditava ou vivia, mas ela entendeu desde cedo que ela tinha que viver Jesus Cristo. Ela tinha que enxergar naquelas pessoas que ela não suportava, que lhe faziam o mal, e ela, na história de uma alma, agradece a Deus justamente por uma freira. Ela limpava o chão, ela limpava os móveis, aquela freira passava com o dedo, limpa de novo. Limpa de novo. E ela diz que agradeceu a Deus, porque através desses gestos que qualquer pessoa se revoltaria, ela aprendeu aquilo que vocês já ouviram eu falar diversas vezes: amar é jamais se escandalizar com os defeitos dos outros, mas alegrar-se com as suas mínimas qualidades. Aí está justamente a presença de Deus. Como Santa Teresinha, portanto, nós somos chamados a perdoar aqueles que nos ofendem, lembrando que o perdão é um reflexo do amor de Deus em nós. Santa Teresinha nos lembra: se eu não posso amar, não posso fazer nada. Portanto, o perdão é a chave que abre o coração para quê? Para a paz, para a união. A terceira chave da vida de Santa Teresinha é a missão. Aquilo que todos nós deveríamos entender que deve fazer parte da nossa vida cristã. Ser cristão é ser missionário. Ser cristão não é estar na igreja para a gente manter as pessoas que estão na igreja. Ser cristão é a gente entender que nós temos que ir ao encontro daqueles que talvez se perderam, aqueles que talvez se decepcionaram, aqueles que talvez não conheceram. Ser cristão significa olhar para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo e ver o quê? Nosso Senhor estava no meio das prostitutas, nosso Senhor estava no meio dos cobradores de impostos, nosso Senhor estava no meio das pessoas que estavam feridas, machucadas, doentes, mas Ele estava no meio destas pessoas para quê? Para revelar a presença de Deus. E nós vemos nos evangelhos como os cobradores de impostos, que as pessoas religiosas do seu tempo consideravam pecadoras, se convertendo. Nós vemos as prostitutas se tornando mulheres santas. Nós vemos os leprosos que eram afastados de todos, recuperando o seu lugar no mundo. Santa Teresinha,
ela viveu a sua missão de maneira única, mostrando que cada um de nós, em nossa vocação diária, deve ser missionário. Não importa se a pessoa é padre, se a pessoa é uma religiosa, uma freira, se a pessoa é casada, se é solteira, se é viúva, não importa. Mas cada um na sua vocação, Santa Teresinha nos ensina, deve ser missionário. Ela, sem sair do convento, teve um impacto forte na vida de muitos. E ela dizia que o amor é a força que transforma o mundo. Ser capaz de realmente dar o verdadeiro retrato de Deus. Deus é amor. Não enviou o seu Filho Jesus, como está lá em João, no capítulo 3. Não enviou o próprio Jesus dizendo, Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Para despertar no coração daqueles que estavam perdidos a certeza de que são amados, a certeza de que o Pai ama a todos e deseja atraí-los para fazerem parte da sua família. Portanto, todos nós, meus queridos, somos chamados a ser missionários aonde nós estamos, espalhando o amor de Cristo nas pequenas ações do dia a dia. Cada sorriso, cada gesto de bondade, cada palavra de conforto, é uma maneira de a gente testemunhar, é uma maneira de a gente revelar o Evangelho. Portanto, celebrando Santa Teresinha, nós possamos cultivar a infância espiritual, praticar o perdão de ser verdadeiros naquilo que nós acreditamos e, finalmente, que nós possamos ser missionários na nossa vida cotidiana. Cada um de nós, na nossa família, nas nossas amizades, nas pessoas que vão passando pela nossa vida, cada um de nós tem uma responsabilidade. Cada alma que se perder porque nós nos calamos, cada alma que for para o inferno porque nós não anunciamos, nós teremos que prestar contas diante de Deus. Nós teremos que prestar contas. E por quê? Porque nós, meus queridos, se encontramos a Jesus Cristo, se de fato Jesus está entronizado em nosso coração, que nós possamos, no meio deste mundo confuso, levar realmente esta presença de Deus, que nós possamos ajudar, se nós cremos na importância da oração, da palavra de Deus, se nós cremos no centro da nossa vida cristã, que está na Eucaristia, nós temos que ir lá no mundo, e nós temos que justamente incendiar o coração daqueles que estão afastados, com este fogo do Espírito, para que aqueles que estão afastados possam encontrar aquilo que nós afirmamos que nós encontramos. Lembrem-se, isto somente é possível se nós formos como crianças, se nós soubermos nos perdoar, e se nós formos como criança, nos perdoando, sem dúvida alguma, nós anunciaremos o Evangelho. Aqueles que puderem, vamos ficar de joelhos. Quem não puder, fique de pé. Olhando para Santa Teresinha, reze comigo. Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresinha do Menino Jesus, viveste com simplicidade, e com a alegria de uma criança. Ajuda-nos a cultivar em nossos corações a infância espiritual.
espiritual. Que possamos nos aproximar de Deus Possamos nos aproximar de Deus com confiança e humildade, com confiança e humildade, entregando a Ele nossas preocupações e ansiedades. entregando a Ele nossas preocupações e ansiedades. Ensina-nos a ver Ensina-nos a ver a beleza nas pequenas a coisas beleza nas pequenas coisas e a confiar e a confiar em seu amor incondicional, em seu amor incondicional, como uma criança como uma criança que se entrega aos braços de seu pai. que se entrega aos braços de seu Pai. Santa Teresinha, Santa Teresinha, sempre buscastes o perdão. sempre buscastes o perdão. Inspira-nos a seguir seu exemplo. Inspira-nos a seguir seu exemplo. Ajuda-nos a perdoar de coração Ajuda-nos a perdoar de coração aqueles que nos feriram, aqueles que nos feriram, libertando-nos das mágoas libertando-nos das mágoas que nos aprisionam. que nos aprisionam. Que possamos viver em paz, Que possamos viver em paz, refletindo o amor de Cristo refletindo o amor de Cristo em nossos em relacionamentos. nossos relacionamentos. Dá-nos a coragem da reconciliação, Dá-nos a coragem da reconciliação, sabendo que o perdão sabendo que o perdão é o caminho para a verdadeira liberdade. é o caminho para a verdadeira liberdade. Querida Santa, Querida Santa, foste uma missionária do amor de Deus. foste uma missionária do amor de Deus. Ensina-nos a ser luz e sal neste mundo. Ensina-nos a ser luz e sal neste mundo. Que nossas ações, Que nossas ações, palavras e gestos palavras e gestos sejam instrumentos sejam instrumentos da obra de Deus, da obra de Deus, convidando outros a conhecerem convidando outros a conhecerem a alegria da fé. a alegria da fé. Que assim, E assim, como fostes, como fostes, possamos ser fervorosos possamos ser fervorosos em nossa missão, em nossa missão, espalhando o amor espalhando o amor e esperança esperança em cada oportunidade cada oportunidade que tivermos, que tivermos, trazendo todos para Jesus. trazendo todos para Jesus. Intercede por nós, Santa Teresinha. Intercede por nós, Santa Teresinha. Olha para a imagem como uma amiga querida que está no céu. Coloca as tuas intenções pessoais. Ela prometeu passar o céu fazendo bem aqui na terra. Pede a ela esta infância espiritual, um coração simples. Um coração que não busca a si mesmo o elogio, o sucesso pelo sucesso. Um coração que arde de desejo de buscar a Deus. Pede a graça de saber perdoar, perdoar a você mesmo, perdoar as pessoas que te feriram. Pede a luz para você ser missionário e apresenta a tua graça. Santa Teresinha, ela quer interceder pela tua necessidade, pelo teu problema. Santa Teresinha, Santa Teresinha, através da sua intercessão, através da sua intercessão, possamos encontrar a paz, possamos encontrar a paz, a cura e a graça a cura e a graça que tanto necessitamos. que tanto necessitamos. Amém. E que nós possamos colocar principalmente aqueles que neste mês de outubro das comunidades pastorais e movimentos
que vão sair em missão, que nós possamos realmente, no lugar aonde nós formos, nós possamos levar a mensagem do Evangelho, que possamos chegar nas casas e as pessoas possam sentir em nós a presença de Jesus, que deseja entrar nas casas, levar a bênção de Deus para todos. Que estas missões que nós iremos realizar, as comunidades pastorais e movimentos, possam realmente ser este sinal no lugar aonde forem realizados estes trabalhos, para que as pessoas possam enxergar Jesus chegando e trazendo as graças do céu. Amém.